Aleluia. Irmãos, eu queria, antes de nós apresentarmos os nossos frutos, e antes de apresentar também os nossos líderes, eu queria compartilhar uma palavra. Quem estava lá no retiro de líderes, estava hoje de manhã, vai ouvir pela terceira vez. Um pastor diz que uma palavra, ela começa realmente a ter realidade na sua vida quando você ouve pela terceira vez. Então, com certeza, é muito bom você comer arroz e feijão todos os dias. McDonald's, não. Mas eu gostaria de compartilhar algo. Você que está aqui me ouvindo, às vezes você faltou, está voltando agora, estava de férias, não sei. Mas eu quero que você saiba o seguinte: Deus está se movendo no nosso meio. E quando Deus está se movendo, Ele se move para trazer algo novo nas nossas vidas. E eu acho que o que é mais frustrante num homem e numa mulher de Deus, jovem, adulto, adolescente, velho, é quando as promessas de Deus não se realizam na sua vida. Isso gera, assim, uma frustração. Ninguém casa para separar, ninguém tem filho para mandar o filho para o mundo, ninguém entra numa empresa para depois pedir demissão porque não aguenta o chefe. Ninguém faz isso. Mas nós precisamos, isso gera um sentimento de frustração muito grande no nosso coração. Mas eu quero que você saiba que o Deus que nós servimos é um Deus de muitas promessas. E essas promessas, elas vão se cumprir na sua vida. Mas você precisa entender que essas promessas só vão se cumprir quando você fazer a sua parte. Porque a parte mais difícil já foi feita. Qual que foi a parte mais difícil? É a promessa. E a parte mais difícil Deus já fez, que foi prometer algo para você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, fala o seguinte: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Na versão, a mensagem fala o seguinte: qualquer que seja a promessa feita por Deus, ela é sim, em Cristo. Isto é, que proclamamos quando damos o nosso amém a Deus por sua glória. Meus irmãos, imagine que você recebesse um superpoder, imagine que você descobrisse que você tem um superpoder, que você consegue trazer à realização todos os seus sonhos. O que você ia fazer se tivesse um poder como esse? Eu ia realizar meus sonhos. Mas deixa eu falar para você, você sabia que você tem esse superpoder? Eu já falei aqui no culto da noite, também já falei da manhã, todo mundo já sabe que me conhece. Meu sonho sempre foi ser, depois eu me converti, eu não tive mais esse sonho não, tá? Mas eu sempre sonhei que eu queria ser o super-homem. Eu pegava os panos de casa, as toalhas de casa, colocava no pescoço, voava. Eu queria ter aquela visão de raio-x para ver o que ninguém podia ver. Eu queria ter a visão de laser. Eu queria sair voando, levantar as coisas, essas coisas todas, né? Mas porque era muito forte. Mas existia um personagem lá que era o adversário do Superman, que ele era baixinho, pequenininho, careca, narigudo. Eu não lembro o nome dele. Mas ele era muito mais forte do que o Superman. Qual que era o poder dele? Tudo que ele falava acontecia. E a única forma do Superman derrotar ele é levando esse inimigo, que eu não lembro o nome, falar o nome dele de forma contrária. Mas se ele olhasse para o Superman e falava assim, vira um hambúrguer, o Super-Homem virava um hambúrguer. Se ele viu o MacBook, falava assim, vira uma picanha, virava uma picanha, ele comia a picanha. Esse era o poder que ele tinha, era o poder da realidade. Imagina se tivesse um poder como esse. O que você ia fazer? Imagina que você ia falar sobre o seu casamento, muda aquela pessoa ali, muda aquele ali. O que você ia fazer? Provavelmente, muda o meu empreendimento, faturamento aumenta, tudo isso. Então você percebe. Mas eu quero falar para você, você tem esse superpoder. E quanto mais consciência que esse superpoder é interessante, que ele é liberado quando você fala, quando você libera as suas palavras. Eu não sei se você sabe, a palavra de Deus fala que as nossas palavras, ela tem um poder de vida e de morte.
Ao ponto que Jesus ele falou, olha, abençoe os seus inimigos, porque ele sabe que você também tem o poder de amaldiçoar. Você tem o poder de trazer morte sobre a sua própria vida, sobre o seu casamento. Eu não tenho medo de falar que não. Você hoje, provavelmente, você está vivendo o que você declarou um dia sobre a sua vida. O que você está desfrutando hoje é o que você declarou no passado. Eu sei que muitas pessoas querem olhar para a conta bancária, olhar para o comportamento do filho, olhar para o casamento, para depois acreditar numa coisa, mas não é assim. Você tem hoje o que você declarou lá no passado. Você está desfrutando hoje de alguma área da sua vida sobre o que você declarou no passado. Você tem o que você declara. Você não tem o que você pensa. Você não tem o que você gostaria. Você tem o que você declara. Ok? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria falar de 3 coisas sobre a promessa, ou sobre o poder da palavra. Primeira coisa, que nós precisamos entender, o mundo espiritual, ele é regido pela palavra. A palavra de Deus fala que o reino espiritual, que as nossas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais. Então quando o Senhor fala, todas as promessas, e muitas promessas que eu tenho para você, eu já tenho sim. Em outras palavras, mas por quê? Porque o Senhor está na região celestial. A questão é nós trazermos a manifestação, as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós não vivemos de promessa em promessa, nós vivemos de fé em fé. Então nós precisamos entender que nós trazemos a materialização da promessa de Deus nas nossas vidas quando nós falamos, quando nós declaramos, quando nós falamos o nosso amém. E eu gostaria que você lá em 1 João capítulo 1, verso 1 ao 3, fala o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que existe teria sido feito. Colossenses 1,16 fala o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Então você percebe, a palavra de Deus fala, que tudo que Deus criou, foi através de palavras. Haja luz, houve luz. Haja Lange, houve Lange. Haja Aline, houve Aline. Haja o casamento dos... Foi tudo através de palavras. Venha a Ana, venha o Joaquim. Haja o... Foi tudo criado. Você não é fruto de um acaso. Tudo foi criado através de palavras. O reino, como eu falei no começo, o reino espiritual, meus irmãos, ele é regido através de palavras. Mas pastor, como que eu faço? Porque às vezes eu declaro e nada acontece. Nós precisamos entender que quando você aceitou a Jesus, você recebeu um nível de fé. Esse nível de fé é só para você acreditar que Jesus morreu na cruz por você. Mas essa fé ela precisa crescer. Essa fé ela precisa amadurecer. Essa fé precisa ganhar músculos. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem do encontro, ela fica tão feliz. Eu aceitei Jesus. Jesus entrou na minha vida como único Senhor e Salvador, tal, não sei o quê. Mas essa fé precisa ser fortalecida, porque esse nível de fé que você aceitou quando você recebeu Jesus, é uma fé muito boa, mas é uma fé que não tem força o suficiente para trazer a realização das promessas de Deus. O que eu preciso fazer então? Você precisa exercitar a sua fé. E como que nós exercitamos a nossa fé? Alguém aqui já fez academia? Alguém aqui já fez inscrição na academia? Só pagou e nunca foi? Pelo menos pagou. Já é o primeiro passo. O médico fala, tem que fazer academia todo dia. Você vai uma vez a cada 3 meses. Estou indo, está melhorando. Mas é interessante que quando você vai na academia... interessante não, se você tiver, que é o meu caso, você passa um pouquinho dos 40 anos, aí você vai lá no médico e fala, estou com um problema aqui... perna, braço, respiração, ofegante e tal. É interessante, ele vai te dar remédio para um monte de coisa, mas no final ele vai falar, você precisa ir fazer musculação, você precisa fazer atividade física. E é interessante o que ele fala, porque você precisa de músculo. O que é músculo? Músculo é sinônimo do quê? De saúde. Se você não tiver músculo, provavelmente você vai morrer mais cedo. Se você tiver músculo, quando acontecer um acidente, você vai quebrar a bacia, a perna, porque você não tem músculo. Não é isso?
E o que é você, então, fortalecer a sua fé? O que é você fortalecer essa fé que era pequena, mas ela precisa crescer ao ponto de trazer a manifestação das promessas de Deus sobre a sua vida? Exercitando. Você pega ali um halter lá, aí você vai na academia, o que ele fala? Pega 5 quilos. Aí o braço fininho, você pega 3 séries de 15. Aí você pega lá as 3 séries de 15 e você fala o seguinte: eu sou altamente favorecido. Eu sou altamente favorecido. Eu sou altamente favorecido. Ah, agora você faz o outro braço. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou profundamente amado. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Meus irmãos, você começa fazendo isso um dia, outro dia. Se você é gordinho, os músculos não vão aparecer, mas pode ter certeza, ele está crescendo. E o que acontece? Quando você começa a criar musculatura, o que vai acontecer com você quando você cria músculo? Acontece algo na sua vida que não vai acontecer quando você se converte. Convicção. Por que muitas pessoas elas precisam tomar decisões empresariais, precisam tomar decisões familiares, precisam tomar decisões pessoais e não conseguem tomar decisões por medo? Porque elas não têm convicção. O que é convicção? É uma fé fortalecida, é uma fé que ela cresce, é uma fé crescente. E é interessante que a forma de você gerar convicção na sua vida, qual é a forma? É você todo dia confessando, exercitando. Quanto mais você exercita, mais a sua fé cresce, ao ponto dessa fé virar o quê? Convicção. Eu aceitei o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Você pode perceber. Aí você chega lá no encontro e fala: você vai liderar? Não, eu liderar, pelo amor de Deus. Ontem mesmo estava puxando lá um baseado. Eu estava na salinha dos kids. Ontem mesmo falou que não queria casar. O senhor vai usar meu casamento? Pelo amor de Deus, meu casamento destruído. De repente é impressionante, a pessoa vai para o encontro, ela começa a vir para o culto, ela começa a vir para a célula. Aquela pessoa que antes não queria liderar, quer liderar. Aquela pessoa que antes tinha medo de falar em público, começa a falar em público. Aquelas pessoas que antes tinham medo de testemunhar, começam a testemunhar. Por quê? Porque ela está sendo fortalecida, ela está declarando a palavra sobre a sua própria vida. Eu sou mais do que vencedor. Mas é interessante que você pode fazer isso em casa. Alguém aqui já fez academia em prédio? Você já acordou 6 horas da manhã antes do trabalho para puxar uma esteira, para puxar um peso, uma academia vazia? Você olha para frente, não tem ninguém. Você olha para frente, não tem ninguém. Meu Deus do céu, como que alguém consegue? Mas você vai lá numa academia, na academia está o pessoal, aí você olha aquela senhora, fala: eu consigo fazer mais do que ela. Aí você faz mais que a senhora, aí você fica empolgado, que não sei o quê. Aí você vê um rapazinho que faz mais do que você. Não é possível, eu vou fazer mais do que ele. Aí você começa a ser empolgado, que não sei o quê. Isso é o culto. Então no culto, o que acontece? A sua fé é fortalecida. No culto, aquela fé ela começa a crescer, ela começa a ganhar músculo, ao ponto de virar convicção. Antigamente eu falava assim: eu não sei. Agora eu falo: eu quero. Antigamente eu não sei se vai dar certo. Vai dar certo. Por quê? Porque é convicção. Você pode ter certeza. As dúvidas que você tem sobre a sua vida é por falta de uma fé fortalecida. Isso chama-se o quê? Falta de convicção. E essa convicção vem quando você começa a declarar, fortalecer a sua fé. E nós somos um povo que nós não crescemos de promessa em promessa. Nós crescemos de fé em fé. Então quando você vem para o culto, os seus músculos crescem, a sua fé cresce. Quando você vai para a célula, os seus músculos crescem, a sua fé cresce. Então fizemos lá um jantar de empresários, e vamos ter no dia 22 de agosto um culto de empresários. Vamos ter um culto uma vez por mês de empresários. Mas não é para você ficar para vender, por mais que possa acontecer, ter conexão, network. Mas o objetivo desse culto, o que é? É fé. É você ganhar músculo. E quanto mais músculos espirituais você tem, mais convicção você vai ter na sua vida. Aí você, será se eu conecto, não conecto? Será se caso, não caso? Peço demissão, não peço demissão? Lidero, não lidero? Isso aí é reflexo de uma fé pequena. Isso é reflexo de uma fé anímica. Você precisa de convicção. E quanto mais você vai exercitando, quanto mais você vai falando, você gera convicção. Quando você vê uma pessoa que 6 meses estava no encontro, 6 meses falou assim: eu vou liderar. E um dia eu vou estar na posição do pastor. Ai, que arrogância. Não é arrogância não. É que o cara acorda 6 horas da manhã, vai treinar, depois vai fazer boxe, depois vai fazer academia, faz perna, braço, ombro. Depois de 6 meses ele vai falar: um dia eu vou estar na posição do pastor. Por quê? Porque você, de alguma forma aquela fé gerou uma convicção tão grande que ele percebeu: não é ele, sou eu.
Se Ele falou que meu casamento vai ser usado, porque não tem a ver comigo, tem a ver com a promessa. E se o Senhor falou que a promessa é sim, eu vou falar o amém. Eu não vou olhar para mim, eu vou olhar para Ele. Como que acontece isso? Lá em Marcos 11, 23 fala o seguinte: em verdade vos digo, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, o que tem que fazer, meus irmãos? Falar para quem? Para o monte. O monte aqui aponta para quê? Para a diversidade. O monte aqui aponta para quem? Para problema. Eu estou com problema na corte, estou com problema no casamento, eu estou com problema naquilo. O que ele está dizendo? Se, em verdade vos digo, se alguém disser a esse monte, a essa dificuldade, a esse problema, a essa circunstância, não é sobre pessoa, é sobre a circunstância, sobre o demônio, sobre a resistência, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então você percebe, é o que fala. Quando você fala, você traz resistência. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é pai aqui, né? Na verdade, pai de criança. Eu não sei mas o que mais alegra um coração de um casal quando tem filho, é quando o filho fala. Fala a verdade. Você mãe que fica lá, fala mamãe, 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 e ele fala papai. Você fica feliz, mas assim, puxa, ele fala papai, mas você fica feliz. Quando seu filho fala mamãe, papai, às vezes os outros não entendem a linguagem do que o seu filho está falando, mas você sabe o que o seu filho está falando. Existe uma forma de alegrar o coração de Deus, e essa forma, qual que é? É quando você fala. A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há festas no céu. Como que um pecador se arrepende, meus irmãos? É aceitando, é falando: Senhor, entra na minha vida. Quando o Senhor entra na sua vida, através da sua boca, confessando Ele como Senhor e Salvador, Ele se alegra. Quando você fala, o céu se alegra. Quando você fala de forma individual, contra a circunstância, contra um monte, contra a resistência, a palavra de Deus fala: o Senhor se alegra de você, não pela sua conta bancária, não por conta da sua maturidade, ou falta de maturidade, ou por conta de uma habilidade. Só de ouvir a sua voz, o Senhor se alegra. Só do Senhor falando: me coloque no seu colo, atenda essa oração, Senhor, eu te amo, o Senhor se alegra. Só você falando, a sua voz reverbera de alguma forma no reino espiritual, e o Senhor se alegra quando você fala. É interessante. Então, o poder está onde, meus irmãos? Naquilo que nós falamos. Deixa eu te falar uma coisa. O mesmo poder, Jesus, quando ele foi aos céus, a palavra de Deus fala o seguinte: a palavra de Deus fala que olha, meu Pai me deu toda a autoridade. Jesus falando, antes de ir aos céus. E hoje eu delego toda a autoridade que foi me dada, nos céus e na terra. Hoje eu entrego para vocês. Como que é expressa, meus irmãos, a autoridade? Não é através de força. Como que um rei, um presidente, um governador expressa a autoridade? Como que é, meus irmãos? Falando. Prende, solta, mata, prende, liberta. Então toda a autoridade ela é liberta através da boca. E o que o Senhor está falando? Que toda a autoridade de Deus foi liberada sobre a sua vida, foi liberada sobre a minha vida. Em outras palavras, o poder que tem na boca de Deus é o mesmo poder que tem na sua boca. Você não tem mais poder do que Deus e nem menos poder do que Deus, porque Ele falou que toda a autoridade foi te dada. Então, para trazer a promessa, a realização, simplesmente declare, simplesmente fale. Porque se existe um povo que tem o mesmo nível de poder que o Deus que nós servimos, segundo a tua palavra, esse é você e esse sou eu. Segunda coisa, a palavra ela precisa ser falada. Eu não sei se você, nós lemos no começo, quando Deus ele liberou a promessa, alguma promessa para você, ou para a igreja, ou sobre a sua família, sobre seus filhos, essa promessa, meus irmãos, quando Deus prometeu, Ele já fez a parte dele, já não é mais com Ele. Às vezes o Senhor te prometeu que você vai ser um empresário, às vezes o Senhor, antes de você começar a empreender, Deus deu um sonho, uma visão, que você ia empreender, e que através desse empreendimento muitas pessoas iam se converter, e por conta do faturamento, da bênção, muitos outros empresários iriam atrás de você, somente por conta do seu testemunho. É interessante, isso é promessa, mas quando Deus libera uma promessa para você,
já não é mais com ele, agora é com você. A parte mais difícil já foi feita com ele, agora a parte mais fácil qual que é? É a nossa. E qual que é a parte mais fácil? É simplesmente falar amém, eu creio, eu aceito. Lá em Atos capítulo 16, verso 23 a 26 fala o seguinte: depois de lhes darem muitos açoites e os lançarem no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou o cárcere no interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Eu não sei, aqui é um exemplo, uma historinha, mas nesse contexto aqui, o inferno fez uma reunião ali, o diabo e os demônios. Qual que era a reunião? Nós prendemos Silas e Paulo. Como que eles se soltaram? Eu não sei se você sabe, às vezes o inferno se reúne contra a sua família, se reúne contra você. Às vezes você acha que a resistência é contra você, não é contra você, não é contra a promessa. Porque se o Senhor falou que vai usar o seu casamento, Ele vai resistir o seu casamento, Ele vai resistir a sua liderança. E aí estava tendo uma reunião, e o diabo falando para os demônios: como assim? Nós prendemos Paulo, nós prendemos Silas, as mãos foram presas, os pés foram presos no tronco, a cadeia estava fechada, tinha muitos sentinelas na frente da cadeia, e eles foram soltos. O que aconteceu? E aí eles descobriram uma coisa. O que eles descobriram? Nós não fechamos a boca deles. Nós prendemos os braços, nós prendemos as mãos, nós resistimos ele, mas existe uma coisa que nós não fizemos: nós não tocamos na boca deles. E hoje nós entendemos que o poder que eles manifestam é através do que eles falam. Aqui que o diabo fez? Vamos fazer o seguinte: vamos trocar onde? No emocional deles. O que é trocar no emocional? É quando Deus começa a levantar resistências, circunstâncias. Porque eu não sei se você sabe, o diabo não tem poder em suas palavras. Você tem poder sobre as suas palavras. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre a sua vida. E como que o diabo muitas vezes faz? Aí, eu não sei se você sabe, autoridade, meus irmãos. E às vezes eu faço muito aconselhamento de casais, filhos, essas coisas. E às vezes eu fico vendo um casal que passando uma dificuldade financeira muito difícil, não consegue prosperar, às vezes tanta dificuldade de pagar a conta. Aí você começa a conversar com o casal, porque tudo bem, o cara é dizimista, na vida da igreja, homem temente a Deus, a esposa temente a Deus. Aí você, no meio da conversa, aí você percebe, no começo do casamento, passaram uma circunstância financeira, e aí de repente a esposa fala: puxa vida, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Puxa vida, nós não vamos conseguir comprar aquela casa que nós queríamos, aquela casa que um dia Deus colocou no nosso coração, não vai dar certo. O que o diabo fez? O diabo usou da sua autoridade contra a sua própria vida, porque o diabo sabe, ele não tem poder. O diabo não tem autoridade, as palavras do diabo não têm autoridade, não tem poder, a sua sim. O que ele faz? Ele vai usar as suas palavras contra você mesmo. Então, você pode ter certeza, muitas das coisas que não rompem na sua vida ainda, provavelmente foi por palavras que você lançou sobre o seu próprio casamento, às vezes de forma incondicional. Mas parceiro, como que eu faço? Traz a lembrança e fala: eu quebro toda palavra que foi lançada no começo do meu casamento. E a aliança vai se estendendo. Às vezes, olha só, você passa coisas que às vezes não é nem em relação ao seu casamento, às vezes é em relação aos seus filhos. Porque o que acontece? Aí você tem filhos. Aí geralmente tem sempre um filho que é mais arteiro do que o outro, um filho que é mais inteligente que o outro na escola. E aí você olha um filho, só tira nota 10. Você fala: vai arrumar a cama, ele arruma a cama. Vai comer brócolis, ele come brócolis. Aí o outro filho: vai arrumar, não quero, estou cansado. Aí ele vai para a escola, um tira 10, o outro ela tira C+, assim, com muito esforço. Aí você vai comer, não quero, não vou comer, vai tomar banho, não vou. Aí o que você fala? Porque a promessa de Deus é que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Mas você olha para o Juninho 01,
Ele parece que é uma lástima. Você olha para o Juninho número 2, parece que é um anjinho. Aí o que você fala? Esse não vai dar certo. Esse com certeza, ele não vai conseguir entrar nas melhores empresas. Provavelmente esse daqui, esse vai ser liderado. Esse aqui não, esse vai liderar. As suas palavras já definiram o destino dessa pessoa. Por quê? Porque a promessa de Deus foi do quê? Que você e a sua casa serviriam ao Senhor. Mas um dia você falou, em vez de você falar o amém, o que você falou? Não vai liderar, vai ser liderado. Porque as nossas palavras, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. É essa forma que o diabo muitas vezes, ele age nas nossas vidas. No calor da emoção, quando você está nervoso, quando o seu cônjuge faz o que você não queria fazer, quando você fica irritado, nessa hora, meus irmãos, você começa a abrir a metralhadora da maldição e lança para todo mundo. Deixa eu te falar, palavras lançadas são sementes plantadas. E se você não for com as suas próprias palavras e não tirar semente por semente, acabou. Por quê? Porque essa é a forma que o diabo muitas vezes se levanta. Pastor, mas como que é isso? Então tudo tem a ver com aquilo que você declara. Lá em Salmos 33, verso 6, fala o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo sopro da sua boca. O que ele fez, meus irmãos? Os céus. O que ele também fez? O exército. Como? Pelo sopro da sua boca. É que você acha que liderança tem a ver com a sua presença, com o que você paga, tal, não sei o quê. Mas a palavra de Deus fala que a realização de uma célula que se multiplica é você todos os dias declarando, vai avançar, vai crescer, vai ter estabilidade. Nós precisamos orar de acordo com a promessa e não de acordo com a realidade momentânea. A realidade momentânea, ele está desviado. A realidade momentânea, ele não quer Deus. Mas a promessa está dizendo, vai ter Deus. A promessa está dizendo, vai prosperar. A promessa está dizendo, vai ser bendito. A promessa está dizendo, a descendência será muito mais próxima do que a descendência atual. Essa é a promessa. Nós precisamos declarar em cima da promessa. Deixa eu te falar, quantas palavras você já lançou sobre a vida dos seus filhos que não vai dar certo, no calor da emoção? Porque o diabo sabe, se existe uma forma de eu paralisar o povo de Deus, não é através das minhas palavras, porque as minhas palavras não têm poder, é através das palavras dele. Então, as suas palavras têm muito poder. E quanto mais vai aumentando o nível de aliança, mais... E você fica calmo, você pode ficar calmo, porque quem paga a conta é sempre quem tem mais dinheiro. Se você não tem dinheiro para pagar a conta, pode ter certeza, o Senhor vai pagar a conta do estrago que você fez. Porque às vezes você fala assim, pastor, eu estou na água então. O estrago foi grande demais. Mas você pode ter certeza, quando vir a conta, o Senhor vai pagar. Depois ele vai falar para você, não faça mais isso, mas ele vai pagar a conta. A minha filha, eu tenho conta lá minha filha tem, onde ela estuda, ela tem uma conta na cantina. E qual que é a conta da cantina? Se por porventura esquecer o lanche, não sei o quê, você vai lá e compra um lanche para você. Mas era sempre combinado. Hoje você pode gastar R$10. Hoje você pode gastar R$15. Por quê? É aliança. Então se ela chegar lá na cantina, ela só falar. Me dá um hambúrguer, um misto quente, um snack, charge, todas essas coisas. Um fundito, todas essas coisas. Só ela pedir que o cara lá da cantina desce. Aí um dia veio uma conta para mim. R$150. Não nem, porque ela não tem WhatsApp na época, veio para mim. Olha, eu falei, não é possível, minha filha não ia gastar isso. R$150, já aconteceu com você? Não ia gastar isso. Me dá a descrição dessa conta. Aí estava lá. Aí, Isabela, o que você gastou? Ah, porque um dia minha amiga não tinha lanche, eu abençoei ela. Ah, puxa vida, tem como não? O pastor tem que abençoar os outros, né? Ah, mas também teve um dia que eu estava com tanta vontade de comer um croissant de chocolate, um Kit Kat, porque às vezes você fica com vontade de fazer uma viagem de segunda lua de mel com a sua esposa, fala a verdade, faz aquela viagem, você não tem condição, mas faz, põe no cartão de crédito, aí vem a conta para o Senhor pagar, não vem para você não. O que o Senhor, você acha que eu vou falar, não vou pagar, cobra da minha filha, eu sei, porque agora é o meu testemunho, é a minha conta, é a minha reputação, eu fui lá e paguei a conta, depois eu falo, olha, próxima vez você me avisa o papai para se programar, tal, não sei o quê. É bom demais para abençoar os outros. Para abençoar, às vezes, tem que se preparar financeiramente. Mas dessa forma. Então fala para mim. Fala assim, eu tenho o que eu falo. E eu vou falar o que eu quero. E o que a palavra diz
ao meu respeito e sobre a minha vida, o meu casamento e a minha família. Pastor, mas como lá em Hebreus, capítulo 10, verso 23, fala o seguinte, nós estamos encerrando. Guardamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, olha só. Guardamos firmes a confissão. O que é confissão, meus irmãos? Lembra da academia? Confissão é isso aqui, é você confessar. Tudo posso naquele que me fortalece, eu sou mais do que vencedor. Eu e minha casa servirão. Isso é confessar. E o que ele fala? Para nós não vacilarmos. O que é vacilar, meus irmãos? Eu não posso falar porque está gravado, mas eu torço para um time de futebol que tem um jogador que para fazer um gol ele tem que perder 10. Não, para fazer um gol ele tem que perder 9. Sim, na cara do gol ele lança assim, chuta lá para a arquibancada. Às vezes o time está assim no contra-ataque, ele cai, assim, do nada ele cai, assim. Meu Deus, ele ganha para isso ainda. Ele está correndo, a bola bate no calcanhar e vai para trás, assim, meu Deus. Mas depois de 9 tentativas ele faz um gol. Isso é vacilar. O que é vacilar, meus irmãos? O que ele está falando? Mas nós não podemos vacilar onde? Onde que nós vacilamos? Naquilo que nós declaramos, na confissão. Então o que é confissão, meus irmãos? É você declarar todos os dias, os meus filhos são abençoados, são mais do que vencedor. A nota não define a vida dos meus filhos, não é uma nota de português e matemática que vai definir o futuro dos meus filhos, e nem a identidade deles. Se a professora, você vai lá e reafirma a identidade, porque a professora não tem autoridade sobre os seus filhos, você tem. Você fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e fala, Senhor, hoje eu estou passando por uma necessidade, mas eu sei que isso tem um propósito, é o Senhor me treinando para estar numa posição mais elevada, e hoje eu tomo posse. Declara, isso é confissão, e nós temos que confessar, meus irmãos, no dia mau. Nós precisamos. É fácil você falar para sua esposa que você ama lá no Porto de Galinhas, no resort, mas é muito fácil. Agora no dia mau, sabe, no dia de pressão, dificuldade, é nessa hora que você tem que vir para o culto. O que é confessar, meus irmãos? Meu professor está aqui, que ele corre comigo, eu fico dando licenciamento que eu corro, ele está ali. Eu corro e faço boxe com ele. E a gente vai ter uma corrida aqui 13 de setembro, então eu decidi, vou correr. Aí estou correndo segunda, quarta e sexta com ele, depois eu faço boxe. E essa semana está sendo difícil correr com esse frio. E frio aqui é resistência. Aí eu lembro que eu falei, não, quarta-feira eu vou correr. Aí na minha casa estava frio, não sei se na sua casa estava frio. Aí eu acordei lá 10 para 5. Eu não sei porquê, o meu banheiro é 10 graus, mais baixo do que o meu quarto. Quando eu entrei no banheiro, sim, que eu travei de frio, eu olhei para a janela, aqueles pingos de frio, não, eu não vou hoje não. Eu fui lá e fui deitar. Olha, Júlia, eu não... à noite eu vou no boxe. O que é interessante, aí uma semana fazendo isso. O que acontece com os seus músculos? O que acontece com a sua fé? Ela diminui. É nessa hora que você começa a falar, eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que isso não é de Deus. Não foi, eu acho que foi impressão, foi empolgação. Eu acho que essa palavra não é para mim. É nessa hora que você vacila. Quando você deixa de confessar. Amém? E para nós encerrarmos, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Como eu falei para vocês, Deus ele já liberou a promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Qual que é a minha parte e a sua? A parte mais difícil já foi feita. A minha parte e a sua é falar o quê? Amém. Abre lá sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, verso 12. Antes disso, abre lá em Salmos 68, verso 17. Nós precisamos, eu vou dar aqui um exemplo aqui da Bíblia, não está no escopo, mas só para você entender, que nós precisamos declarar o que a palavra escrita diz ao nosso respeito. Quem aqui sonha em ter carro? Está orando por um carro novo.
Mas é impressionante quando você fala assim, eu quero um carro. E quando você especifica qual carro que você quer, qual carro que você deseja comprar? Fala aí para mim. Hã? T-Cross? Ali é visão, ali um BYD. Mas é interessante, quando você fala assim, eu quero comprar um Onix preto. Você sai na rua, você vê um monte de Onix preto, assim. Você já começa a visualizar. É isso. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Shhh. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. É mais fácil sonhar com os olhos fechados do que com os olhos abertos. Porque com os olhos fechados, a sua fé cresce. É mais fácil até você viajar de olhos fechados. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Agora comece a imaginar você na segunda lua de mel que o seu marido prometeu para você, que falou que agora não pode. Só comece a imaginar você naquela praia, você andando na rua das Europa, você entrando no carro, ele te dando aquele presente que ele prometeu. Só começa a chamar a existência. Aí você começa a declarar sobre isso. Agora abre seus olhos. Você percebe que quando você fecha os seus olhos, você consegue alcançar de forma muito mais rápida aquilo que Deus tem para você. Por isso que a fé, a nossa fé é para nós alcançarmos aquilo que o natural não acontece. Você precisa ter convicção e fé, porque fé vai alcançar aquilo que é impossível. É impossível para você, mas a sua convicção vai trazer a realidade. Olha só o que fala aqui, Salmo 68, 17. Os carros de Deus são 20 mil, e sim milhares e milhares. No meio deles está o Senhor. Olha o que o Senhor está falando, que Ele tem 20 mil milhares de carros. Você tem que falar, Senhor, o meu está aí no meio. Eu tomo posse, tem uma T-Cross ali, tem uma BYD ali, um Cross, tem um meu carro para minha esposa e para o meu filho. Simplesmente tome posse. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fechar os seus olhos. Você se vendo entrando no carro, você apertando aquele botãozinho, o carro abrindo, você entrando. É mais fácil você declarar. Qual é que o diabo faz? Você não consegue. Eu não consigo me ver no carro. Eu não consigo me ver nessa casa. Eu não consigo me ver nesse casamento. Eu não consigo me ver. Eu não consigo ver a minha vida financeira. Por quê? Porque você está de olho aberto. Mas quando você fecha os seus olhos, você começa a visualizar. E nessa hora, a fé começa a ganhar força. Mas é interessante, como eu falei no começo, quando você vem no culto, quando você vem na cela, meus irmãos, a sua fé é fortalecida. Como eu falei para você, nós vamos fazer cultos de empresários, vamos continuar tendo mais cultos, vamos provavelmente multiplicar os cultos. Para quê? Para que a sua convicção cresça, para que a sua fé seja aumentada. Às vezes, aí você está lá com 5 quilos, passa um mês você está lá com 50 quilos, depois está com 100 quilos, aí fica mais bonito, musculoso, aparência muda. E é bom quando você vem no culto, porque no culto você vai fazer, porque a gente sempre fala que não dá conta. Às vezes o Júlio vai dar algumas aulas, e ele fala assim, vamos falar 10 burpees. Aí eu já fico assim, não dou conta, eu não faço, eu não consigo. Aí você vai na academia e fala, você precisa fazer 20 quilos de supino. Aí a pessoa fala, não, 20 é muito peso. Não, você dá conta assim. Aí você põe os seus 20 quilos. Aí vem o treinador, o personal trainer, e vai lá e coloca mais 20. Vai lá. Aí você vai contra a sua... Mas vai. Aí você percebe, nossa, é bom mesmo, que não sei o quê, que não sei aonde. Aí eu fico lá com o Júlio, e a maioria fala assim, não conseguimos. Não, pelo amor de Deus. Depois de 5 voltas, depois de meia hora batendo no saco, vamos fazer 10 burpees. Aí é interessante que ele tem uma técnica, que é isso que a gente faz. Você tem que impulsionar as pessoas, impulsionar, como eu estou falando dos seus filhos que são adolescentes, leva eles. Se você tem autoridade, ele vai. As suas férias não será dormindo, será treinando. Aí o Júlio fica lá, vai, 1, 2, aí você, 1, 2, aí você não consegue pensar, quando você separou, você fez 20, nem percebeu. Aí você volta para casa, parece que está bem, o dia está melhor. A disposição está melhor, você vê? Só porque veio no culto. Só porque tinha uma pessoa falando, você é mais do que vencedor. Você pode tudo naquilo que te fortalece. Eu não vou conseguir. Vai liderar sim. Não é você, é o Senhor em você. Nunca se esqueça. Não é a sua habilidade, é a habilidade do Senhor. Aí a pessoa, Você vê porque os que mais prevalecem são os que vêm no culto, que é a academia. São os que vão na célula, com os personal trainer. É os que fazem... É isso, meus irmãos.
Você não precisa de uma conta bancária maior. Você não precisa de coisas maiores naturalmente falando, porque isso é consequência daquilo que você declara. Isso é consequência daquilo que você fala. Amém. E para nós encerrarmos, como abre lá em Jeremias, queria que o pessoal do louvor subisse. Lá em Jeremias, capítulo 1:12 fala o seguinte, como nós lemos, Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, era Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha o que o Senhor está falando. Ele chega para Jeremias. Jeremias é você aqui. Você imagina o Senhor vindo para você e falando, Priscila, seguinte, eu velo pela que a minha palavra se cumpra sobre a sua vida. O que é isso, meus irmãos? Imagina, Edgar, o Senhor falando para você, Lilian, eu velo pela minha palavra que se cumpra sobre a sua vida. O que é isso, meus irmãos? Alguém aqui já foi em algum velório? Eu não sei se você sabe, quando você vai no cemitério, aí tem o velório, aí tem a parte que o que você está fazendo? Velando o corpo. O que é velar o corpo? Você está esperando o momento certo, as famílias virem, se reunirem. Para quê? Para sepultar, para enterrar o corpo. Isso é velar. O velar significa o quê? Esperar. Olha o que o Senhor está falando para Jeremias. Ô Priscila, ô Michel, ô Bira, ô Edgar, ô Vanessa, ô Edmilson. Eu estou esperando. Você percebe? Não é o Senhor falando que vai fazer. Eu estou esperando que a minha palavra se cumpra sobre a sua vida. O Senhor está esperando que a palavra que um dia Ele liberou sobre a sua vida se cumpra. Mas pastor, por que não se cumpriu ainda? Você quer dar um exemplo? Tem que ser os mais magrinhos aqui. Vem aqui o Rogério aqui. Deita aqui no chão aqui. Digamos, estamos aqui é um velório. Velório não, aqui é um cemitério. Mas deixa eu te falar, você precisa entender com o que... Deita aqui rapidinho. Vou desse lado também aqui. Vem aqui, Diego. Não, para lá. Esse corpo é comprido, mas todo mundo tem que ver o corpo. Aqui é um corpo menor. Eu não sei se você sabe, presta bem atenção. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Por mais que seja engraçado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos entrando num tempo novo de Deus sobre as nossas vidas. Mas isso só vai acontecer, não é porque você é melhor, mais maduro ou menos maduro. É quando você entender, eu aceito e recebo aquilo que Deus falou sobre mim. Se Ele falou que eu vou ser grande, eu vou ser grande. E não serei eu que vou engrandecer, é o Senhor que vai me engrandecer. Se Ele está falando que Ele vai me prosperar, não sou eu que vou atrás das conexões, as conexões que virão atrás de mim. Porque a promessa de Deus sempre é, eu vou fazer, eu vou restaurar, eu vou construir, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou salvar. Então, mas é interessante que na terra, quando você está velando um corpo, você está esperando esse corpo fazer o quê? Enterrar ele. Mas no reino de Deus é diferente. O que Ele está falando? Eu visto bem que eu espero, porque eu velo, eu espero sobre a minha promessa para que se cumpra. Então o Senhor está esperando a promessa de Deus cumprir sobre a sua vida. Mas lembra que eu falei para você? Depois que a promessa foi liberada, já não é mais com Ele, é com você. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 20. Primeiro versículo. Desculpa, 1:20, não é 11. E aqui, digamos que aqui é a sua promessa. Aqui é o seu casamento. Aqui é o seu empreendimento. A sua vida profissional. São as promessas de Deus sobre a sua vida. É a sua família, desse lado e desse lado. E como que é a promessa de Deus sobre a sua vida? A promessa de Deus, ela é sempre maior do que você. A promessa de Deus, ela sempre abrange as outras gerações. Você precisa entender isso. A promessa de Deus não está de acordo, não está do tamanho da sua capacidade financeira, emocional. Ela está de acordo com o reino de Deus.
A promessa de Deus está de acordo com o reino de Deus sobre a sua vida. E aqui é a promessa de Deus. E aí a promessa de Deus, o Senhor, ele fala assim: olha, Rogério, eu tenho uma promessa para você. A promessa é que o seu empreendimento vai crescer de uma forma sobrenatural. Eu vou trazer clientes e você vai enriquecer tanto, mais tanto, mais tanto, que as pessoas virão através de você e perguntarão o porquê que tudo isso aconteceu. E você vai falar uma coisa só: é o Senhor na minha vida. O Senhor restaurou meu casamento. O Senhor colocou um chamado de Deus na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, e por conta disso eu enriqueci. Não sou eu, mas o Senhor. Isso é uma promessa de Deus. O que o Rogério tem que fazer? O que tem que fazer? Prosseguir, levanta. É amém. Amém. O que acontece com essa promessa? Ela se torna realidade, simplesmente porque ele falou amém. E aí tem uma outra promessa. E aí está falando: Diego, você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu quero declarar: olha, mesmo que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu sou contigo. É eu que estou te preparando para você pisar em terrenos mais altos, mais elevados. Não é através da sua força, é através da minha força. Não se preocupe, eu estou preparando a sua corte, eu estou preparando o seu corte. Eu que vou fazer, que não sei o que. O que o Diego tem que fazer? Seguir. Amém. Tenta ali. Amém. E o que acontece? Se realiza. Então, na verdade, a promessa pode descer. A promessa é de Deus. Deixa eu te falar. O povo tomou uma palavra de casamento. Deixa eu falar uma coisa. O que eu estou falando aqui para você? A parte de Deus é liberar a promessa, e a nossa parte é trazer a realização dessa promessa. Como pastor, nós trazemos a realização, a manifestação dessa promessa, declarando: Senhor, eu aceito. Contra as evidências eu declaro a sua promessa. A minha família será numerosa, a minha família servirá ao Senhor. Com meu testemunho eu conquistarei muitas vidas. Eu aceito. Senhor, eu me sinto tão pequeno diante dessas palavras, mas eu quero declarar que eu aceito, porque é o Senhor em mim, e pelo Senhor estar em mim, eu posso todas as coisas. Eu estou trazendo a manifestação, a promessa de Deus. Então, quando o Senhor está falando, eu velo pela minha promessa se cumprir na sua vida. O que Ele está esperando? Ele está esperando que você fale: amém, eu aceito. Você quer ver o céu se alegrar com a sua resposta quando você fala: amém, eu aceito. Senhor, a conta parece contrária, o meu casamento parece contrário, as circunstâncias é contrário, mas se o Senhor falou, eu declaro: amém, conte comigo, eu quero.